Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Estamos de volta desta vez com a Copa do Nordeste, a Lampions League para você, amigo torcedor. Começou ontem, terça-feira, a terceira rodada desta fase de grupos da Copa do Nordeste. Então, vamos ver o que aconteceu. Primeira partida, então, dessa terceira rodada, Campinense e CRB. Esse, então, foi o jogo que abriu aí essa terceira rodada na terça-feira, né? Ontem, nesta terceira rodada da fase de grupos aí da Copa do Nordeste. O Campinense, que está no grupo B, recebeu a equipe do CRB, que está no grupo A, né? Um time de um grupo joga com os times do outro grupo nessa fase. A Raposa precisava vencer, pois perdeu nas duas primeiras rodadas, ainda não marcou ponto, mas o confronto terminou mesmo no 0-0 lá no estádio Amigão, em Campina Grande. Portanto, então, o primeiro ponto da equipe do Campinense, um resultado ruim, né? E muito bom para o CRB. A gente já vai ver a classificação para você, amigo torcedor, a classificação atualizada. Vamos partir para o próximo jogo, que a gente tem, olha só, CSA e Ferroviário. Jogo lá no estádio Rei Pelé, em Maceió, e o CSA abriu o placar com Thomas Bastos aos 47 minutos do primeiro tempo. No finalzinho do primeiro tempo, CSA 1-0. E no segundo tempo, foi a vez do Ferroviário marcar. Logo no comecinho do segundo tempo, aos 3 minutos, Deizinho marcou de cabeça e deixou tudo igual. O Ferrão ainda teve um jogador expulso aos 37 minutos, mas segurou a pressão no final do jogo e acabou mesmo empatada essa partida em 1-1. Muito bem, partimos para a próxima partida, Santa Cruz e Atlético de Alagoinha. Neste jogo ninguém ainda havia vencido no campeonato, o Santinha vinha de 2 empates, enquanto que o Atlético vinha de 2 derrotas. Pois bem, amigo torcedor, lá no Arruda o Santa Cruz venceu pela primeira vez. Lucas Silva marcou um belo gol de fora da área aos 14 minutos de jogo, Santinha 1-0. O Atlético de Alagoinhas chegou ao empate aos 39 com o Emerson, mas aos 44 Lucas Silva marcou o segundo gol do Santa Cruz e o segundo gol dele. O curioso é que o Lucas Silva estava a 69 jogos, isso mesmo, 69 jogos sem marcar gol desde 2020 e marcou 2 gols nessa partida de ontem, 3 gols aí tudo no primeiro tempo, final então 2-1 Santa Cruz. O Atlético, situação complicada para o Atlético de Alagoinhas, que ainda não marcou pontos nesse campeonato aí da Copa do Nordeste 2023. Próxima partida, Bahia e Fortaleza. Grande jogo lá no estádio da Fonte Nova. O Fortaleza começou com tudo. Logo com 2 minutos, o Thiago Galhardo abriu o placar para o Leão da Pici. Aos 24 foi a vez de Romarinho marcar um belo gol de fora da área, ampliando para 2-0. Aos 36, mais um gol do Fortaleza, cobrança de falta na área e Marcelo Benevenuto marcou de cabeça. Muita reclamação por parte do Bahia neste lance, parece mesmo que o Benevenuto estava impedido. Não temos VAR nesta fase de grupos da Copa do Nordeste, portanto o gol foi validado, 3-0 Fortaleza. Tudo isso no primeiro tempo. No segundo tempo não tivemos gol e o Fortaleza então venceu esse jogo histórico, porque desde 1982, há mais de 40 anos, o Leão não vencia o Bahia lá na cidade de Salvador. Foram 15 jogos nesse período, com 9 vitórias do Bahia e 6 empates. Tabu quebrado aí por parte da equipe do Fortaleza, vencendo muito bem o Bahia por 3-0 lá na Fonte Nova. O Bahia, que tinha muita expectativa nesse ano de 2023, ainda não mostrou muito nesse comecinho de ano não, hein? Tá devendo para sua torcida o time do Bahia. Bom, vamos virar a página aqui para falar de mais um jogo.
Ceará e Sport. Ainda ontem, né, na terça-feira, jogo lá no estádio Presidente Vargas em Fortaleza, e foi o time da casa que marcou o primeiro. Aos 5 minutos de jogo, gol de William Formiga, fazendo o Ceará 1-0. O Sport foi à luta e aos 17, Luciano Juba deixou tudo igual. O Vozão ficou na frente de novo aos 46, tudo isso ainda no primeiro tempo. David Ricardo aproveitou o cruzamento da esquerda e de cabeça fez 2-1, esse o placar do primeiro tempo, favorecendo aí a equipe do Ceará. No segundo tempo, aos 10 minutos, o Ceará ampliou. Janderson fez 3-1. Aos 31 minutos, o atacante Vitor Gabriel do Ceará foi expulso. Logo depois, aos 34, o Sport conseguiu diminuir. Wagner Love de cabeça fez o segundo gol do Sport, 3-2. Nos minutos finais, o Sport ainda pressionou, mas não conseguiu marcar. Primeira derrota do Sport na temporada. Bom jogo lá no Presidente Vargas, com a vitória do Vozão do Ceará aí para cima da equipe do Sport. Complementando essa rodada aí, essa terceira rodada da Copa do Nordeste, hoje, na quarta-feira, a gente tem o Sergipe recebendo a equipe do Vitória, o Náutico recebendo o Fluminense do Piauí e o ABC recebendo o Sampaio Corrêa. Esses 3 jogos hoje à noite, né? Quarta-feira à noite aí. Vamos então agora à classificação. Olha só a classificação. Lembrando que o Fortaleza e o Sergipe já fizeram um jogo da 5ª rodada, que foi antecipado porque o Fortaleza vai disputar aí a Libertadores. Esse jogo foi realizado no dia 26 de janeiro e o Fortaleza venceu por 1-0. Por isso que o Fortaleza aparece aí, ó, com um jogo a mais, né? Com 4 jogos. O Sergipe tem 3, mas joga hoje, vai ficar com um jogo a mais também. Bom, no grupo A, o Fortaleza é líder com 9 pontos, Sport em segundo com 6, Ferroviário com 5, CRB com 5. Essas as equipes que estariam classificadas no grupo A se o campeonato, né, a primeira fase terminasse hoje. O Sampaio Corrêa vem logo depois com 3 pontos, ainda joga. Fluminense com 2, Vitória com 1 e Atlético de Alagoinhas com 0. Sampaio Corrêa, Fluminense e Vitória ainda jogam nessa rodada. Situação complicada mesmo para o Atlético, que jogou 3 vezes já e perdeu as 3 vezes. No grupo B, o Ceará tem 6 pontos, o CSA em segundo com 5, Santa Cruz com 5 e o Náutico, que ainda joga, chega na 4ª colocação com 4 pontos. O Sergipe tem 3 pontos, ainda joga nessa rodada. O ABC em sexto com 3, ainda joga também. Bahia com 1 ponto e Campinense com 1 ponto são os últimos colocados e já jogaram nessa rodada. Portanto, situação complicada aí para Bahia e Campinense, né? A gente percebe que os times do Ceará vão muito bem, Fortaleza e Ceará liderando os seus grupos. O Ferroviário também ali na zona de classificação. Já as equipes de Bahia, né? Lá do estado da Bahia, o Vitória na penúltima colocação, o Atlético em último e o Bahia também na penúltima colocação do seu grupo. Estão devendo aí a equipe baiana, apesar que o Vitória ainda joga nessa rodada e pode melhorar aí a sua situação. Partimos aqui para os gols marcados, olha só, Fortaleza, Sport e Ferroviário, melhores ataques com 6 gols marcados. Já o Campinense ainda não marcou gol no campeonato, é o pior ataque aí da competição. E a melhor defesa? Muitos times aí que só tomaram 2 gols, né? Fortaleza, CRB, Sampaio Corrêa, Fluminense, CSA, Náutico, Sergipe e ABC. Todas essas equipes só tomaram 2 gols, então são as melhores defesas do campeonato. O Atlético de Alagoinhas tem a pior defesa, com 7 gols tomados aí nos 3 jogos que disputou. A gente teve já 52 gols em 22 jogos, uma média aí de 2,36 gols por jogo. Os mandantes marcaram aí cerca de 65% dos gols e os visitantes cerca de 35% dos gols. E rodada a rodada, né? Essa terceira rodada ainda não terminou, tivemos 5 jogos, 13 gols, uma média de 2,60. A melhor rodada foi a rodada número 2, onde tivemos 26 gols em 8 jogos,
uma média de 3,25 gols por partida. E aí a gente tem os jogos da próxima rodada. Essa rodada que começa já na sexta-feira agora, dia 17, né? CRB recebe a equipe do Ceará. Ainda na sexta-feira, Atlético de Alagoinhas contra Bahia. E também na sexta-feira, o Fortaleza enfrenta a equipe do CSA. Aí a gente tem no sábado, Fluminense contra Campinense, virando aqui Ferroviário contra Sergipe, Vitória contra ABC e ainda no sábado, Sampaio Correia e Náutico. E aí a gente tem o último jogo dessa quarta rodada, que é Sport contra Santa Cruz. Esse jogo antes previsto para sexta-feira, agora dia 17, foi adiado aí por conta do Carnaval. Notícia saiu ontem, né, pela CBF, e ainda não tem uma data definida para esse jogo entre Sport e Santa Cruz. Portanto, não vamos ter esse jogo não, pelo menos nesse final de semana. E tá aí, amigo torcedor, a Lampions League, né, a Copa do Nordeste, passado a limpo aí para você. Espero que você tenha gostado, que eu tenha trazido informações da qual você estava procurando. Se foi isso que aconteceu, deixa aí o seu like, é muito importante pra gente, ajuda muito o canal aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, fique por dentro aí da Copa do Nordeste, Copa do Brasil e outros campeonatos também. E é lógico, você pode comentar à vontade, a gente vai respondendo aí o mais rápido possível. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo!